uma pergunta: o que vocês pensam desse pessoal que fica reclamando de imposto sobre videogames e produtos importados? São duas questões muito distintas, né? O imposto sobre videogame, ele tem um objetivo específico de fazer um aceno ao jovem e também trazer o jovem para esse discurso da extrema direita. Já a questão dos produtos importados, ele abrange um pouco mais e ele traz também as pessoas que não têm muito poder aquisitivo e que acabam recebendo aí um tributo em cima daquilo que eles compram lá, as comprinhas do Shopee, do AliExpress, eu não sei de cabeça todos, mas existe essa questão. Mas como você também trata muito a respeito de economia, Humberto, eu queria que você também pudesse responder aqui ao nosso amigo Lucas. Obrigado pelo superchat, Lucas. Sim, a questão sobre a tributação ela é sempre muito delicada, porque as pessoas normalmente acham que o Brasil tem uma carga tributária muito elevada. Isso é falso, tá, gente? A carga tributária no Brasil, assim, no seu total, ela está dentro de uma média, tá? O que eu costumo dizer é que o Brasil não tem muito imposto. O Brasil tem os impostos errados, tá? Então, não quer dizer que o imposto não é ruim. Ele é ruim porque ele não é bom, não é bem estruturado. A gente tributa muito o consumo e pouco renda e patrimônio, né? Então, é uma tributação que acaba incidindo mais sobre os mais pobres. Por quê? Porque o mais pobre, ele consome 100% da sua renda. Como a tributação ela é centrada no consumo, ele paga muito imposto. O rico não consome 100% da sua renda, ele aplica, ele investe, e isso é pouco tributado no Brasil. Então veja, o Brasil ele é um paraíso fiscal para os ricos. Eu defendo que o Brasil faça com a sua tributação aquilo que os países mais desenvolvidos fazem, que é proteger a sua indústria. Então você levanta barreiras econômicas, você faz protecionismo com a sua indústria. Veja, isso não tem nem muito a ver com esquerda ou direita, porque é feito um monte de conversa fiada em volta disso aí. Se você olhar o que os Estados Unidos faz, o que a União Europeia faz, eles levantam barreiras. É só a gente pegar, por exemplo, agora um caso do momento, tá? A disputa entre Tesla e BYD. A BYD já é a maior produtora de veículos elétricos do mundo e pela estrutura produtiva da China, logística, mecanização, a própria diferença cambial, a Tesla não é capaz de competir em preço com os carros da BYD. O que aconteceu? O Elon Musk foi lá para o Biden e disse: olha, toma uma atitude aí. Assim não dá. Na outra semana, o Biden foi lá e anunciou um conjunto de medidas a serem tomadas contra a expansão da BYD no mercado dos Estados Unidos. Então, veja, a questão da tributação, do protecionismo, é algo que os países que se desenvolveram fazem. Fazem. Só que qual é a questão? Quando a gente eleva o tributo, isso per se, né, por si só, não é um problema. Se há na classe trabalhadora renda para adquirir o produto. Então vejam, o que acontece aqui é que se a gente tributa essas coisas com a capacidade de consumo que tem a nossa classe trabalhadora, nós vamos estar penalizando mais a classe trabalhadora. Vamos pegar o exemplo daquela discussão que teve a respeito das compras da Shein, da Shopee, que o Cláudio citou agora, né? A lógica, né, até acabou não se concretizando da maneira que se vendeu na internet, mas enfim, por bem do argumento aqui, né, a lógica era, não, nós vamos taxar essas compras da China, porque assim nós vamos proteger a indústria nacional, e aí nós vamos desenvolver a indústria nacional, vamos gerar os empregos aqui e vamos melhorar a renda do trabalhador. Ok, eu não tenho objeção a respeito disso. Só que, não havendo esse desenvolvimento e a renda, quando você taxa, você acaba, na prática, deixando o produto mais caro para quem? Para o mais pobre, que é quem vai buscar esse tipo de produto, que é o produto mais acessível. A questão do videogame, do produto importado, para mim é a mesma. Se faz, como o próprio Clayson disse aqui, uma propaganda em cima da questão do videogame para tentar atingir o jovem. Tá? E eu nem quero entrar muito nesse assunto, porque para mim o videogame é como se fosse qualquer outro produto que a gente tem que pensar dessa maneira aí. Você vai taxar para estimular o desenvolvimento da indústria nacional, mas você tem algum limite, porque essa indústria ela não vai nascer da noite para o dia e a gente também não pode perder acesso ao produto por causa de uma barreira protecionista que foi erguida. Então, o meu ponto, quando a gente fala de tributação, é o seguinte:
é entender que a gente tem que pautar uma reforma tributária mais progressiva. A gente pautou agora uma reforma tributária. Essa reforma tributária, ela tem alguns pontos bons. Por exemplo, há uma simplificação da tributação, que elimina um pouco da guerra fiscal entre os estados, e isso pode ajudar com que os estados menos desenvolvidos tenham mais espaço para receber novas plantas produtivas, enfim, crescer mais, porque hoje em dia é assim, tá, gente? Com essa questão do ICMS, os estados ficam fazendo guerra fiscal para atrair as melhores empresas. Isso acaba se concentrando nos estados que têm mais grana. Então, isso se concentra na região sul-sudeste. Isso vai aumentando a desigualdade em relação ao Nordeste. Então, nesse ponto é bom, essa simplificação da tributação. Entretanto, a gente não avançou na questão da progressividade. Porque essa reforma que começou agora, ela está sendo feita em etapas. Então, essa primeira etapa, ela foi aprovada com mais facilidade, porque ela não toca nessa questão da progressividade, ou toca muito pouco, e ela simplifica a tributação, que é uma coisa que a direita também defende. Então, isso foi aprovado com alguma facilidade. A segunda etapa dessa reforma é aquela que deve incluir a maior progressividade. O que é essa maior progressividade, galera? É cobrar mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos, que é o que a gente defende. Essa segunda etapa, ela é bem mais difícil de ser aprovada, entendem? Porque aí você não vai ter a complacência da direita como se teve nessa primeira etapa, que era algo que eles também defendiam. Tem algumas coisas interessantes ali, uma proposta de cashback, uma proposta de taxação de grandes fortunas, tem algumas coisas. Agora vai ser bem mais difícil. Só que para nós, trabalhadores, essa é a parte mais importante, tá, gente? Essa é a parte mais importante, porque a melhor tributação é a que cobra menos do consumo e mais da renda e do patrimônio, porque aí você cobra mais de quem ganha mais. Da maneira que tá, a gente acaba cobrando mais de quem ganha menos, sabe? É o inverso que a gente faz. Então, a gente precisa avançar muito nisso. Mas, de novo, nós precisamos fazer pressão popular. Tem que haver pressão popular, porque senão quem vai pautar isso vai ser o lobby, vai ser a direita do Congresso Nacional, sabe? Então, uma das coisas que eu tenho feito, e assim, vocês me desculpem, quem discorda, é cobrar o Lula e o governo do PT. Inclusive para eles usarem a força política que eles têm para também mobilizar as bases. Se o Lula não pode fazer a frente disso em função das mediações que ele tem que ter, ele tem instrumentos para isso. A gente tem a CUT, a gente tem o MST, a gente tem algumas lideranças no Senado, no Congresso, que podem também ajudar. A gente precisa mobilizar o povo, porque senão essa segunda parte da reforma tributária, que é a que nos interessa, vai ficar para na volta a gente compra. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a gente de fato compre e não fique só na promessa. Então, assim, o Brasil não é que tenha muitos tributos, ele tem os tributos errados. A gente começou a mexer nisso, mas é muito pouco. E a parte que interessa ficou para depois, e aí a gente só vai conseguir se a gente tiver pressão popular. O que ocorre na prática em relação a essa população, metade da população brasileira que ganha até 2 salários mínimos, R$ 3.000 por mês, né? Pouco menos de R$ 3.000 por mês. Esse dinheiro que vai na mão dessa pessoa, ele não é usado para muita coisa que não seja para que essa pessoa sobreviva. Então ela vai usar para pagar a luz, a água, a comida, o transporte, um lazer aqui e ali, mas é isso. Ela vai gastar 100% e é muito comum a gente ver as pessoas chegarem lá no dia 20 e falar, já gastei tudo. Então, assim, ela vai gastar e ainda vai faltar dinheiro para ela gastar. E tudo, absolutamente tudo o que essa pessoa consome é tributado. Ela tem um imposto sobre isso. Então ela paga um imposto em 100% daquilo que ela ganha e não é pouco imposto. Uma pessoa que é rica, ela tem um excedente, ela não vai gastar, se ela recebe R$ 100.000 por mês, ela não gasta R$ 100.000 com comida, com água, com luz, com questões que fazem com que ela gaste todo esse dinheiro no mês em consumo. Então ela vai pegar uma parte desse dinheiro e ela vai normalmente aplicar esse dinheiro, né? Ninguém coloca embaixo do banco ou embaixo da, como é que falava, no colchão. Então
Aí é que está o grande problema. Nós temos uma incidência de imposto 100% em cima do pobre. E aquele que tem dinheiro realmente, que poderia contribuir muito mais, que é um excedente, que ele está usando exclusivamente, quase que sempre para especulação, quase que sempre para acúmulo, não há incidência. E é aí que está o grande problema. Eu estou complementando isso, peço desculpas para as pessoas que já ouviram falar muitas vezes isso, mas isso tem que ser explicado todos os dias e explicado com exemplos, como eu estou trazendo aqui, porque nós precisamos entender que isto não é um assunto de comunista, de esquerdista. Essa é uma realidade do nosso país. E se nós não tivermos condições de olhar para isso de maneira crítica e perceber que essa mudança, ela não é que ela precisa acontecer, ela já deveria ter acontecido há décadas. Se a gente não conseguir perceber isso, a gente não vai conseguir mobilização em torno disso. Porque hoje, nós estamos vendo agora, daqui a 3 dias, as pessoas vão se mobilizar, elas vão sair de algumas partes, pelo menos do entorno do Rio de Janeiro, para tirar uma foto. Porque o que está colocado aí é isso. Eles vão tirar uma foto e eles vão falar que uma minuta de golpe é uma fake news, que é a maior fake news do mundo. Como se a minuta de golpe tivesse alguma importância hoje, alguma relevância, na frente de todas as evidências que foram colocadas em relação à tentativa de golpe do governo anterior. Então nós já temos depoimentos de 10 horas de generais, um deles, general, que era o responsável, né, o comandante das Forças Armadas, depoimento dele dizendo, olha, houve reuniões, nós vimos reuniões, participamos e tudo mais, as pessoas estavam lá e o ex-presidente estava coordenando essa proposta de golpe. Então, a minuta, esse papel, ele é, assim, é um nada, ele é um, não digo nada, mas ele é um dos elementos. E as pessoas, nós vamos ver isso agora, daqui a 3 dias, as pessoas vão se mobilizar para isso. Então, a gente perdeu, as pessoas falam, a esquerda perdeu as ruas. O povo brasileiro perdeu a possibilidade de se organizar para lutar por si mesmo. E eles estão utilizando a possibilidade de lutar para um sujeito para que ele não seja preso. Nós estamos hoje vendo uma mobilização transnacional, a gente está vendo uma mobilização que pelo menos aqui no Brasil e nos Estados Unidos está acontecendo, para que esse sujeito que já deveria estar preso não seja preso mediante tudo aquilo que está acontecendo. Então eu estou passando essas questões, esses detalhes, porque existem pautas que são comuns a todos os brasileiros. Essa pauta específica que defende o trabalhador, como o Humberto colocou aqui, essa questão, por exemplo, de nós termos uma defesa da indústria nacional. O que é isso, na verdade? Nós estamos defendendo o dono da indústria? A indústria tem trabalhadores. Então, nós estamos com uma pauta de defesa trabalhista. E o trabalhador não pode ser dividido entre esquerda e direita na frente dos seus interesses. O interesse de uma pessoa de ter um salário digno não é um interesse de esquerda ou de direita, mas a esquerda que está habituada a lutar por esse direito. A direita faz exatamente o papel contrário. Então, o que nós precisamos colocar aqui? Esses pontos em que talvez a gente possa ter alguma mudança no país do ponto de vista consciencial, uma mudança de consciência, para que as pessoas comecem a entender que existem pautas que são comuns aos brasileiros e as pessoas comecem a entender que nós precisamos defender brasileiros e não uma pessoa, seja ela o inelegível, seja ela o atual presidente. E nós nos perdemos, nós nos embriagamos com esse populismo imbecil político e a gente perdeu a noção das pautas que realmente interessam os brasileiros. Por isso que eu estou fazendo essa complementação aqui. E eu queria pedir para você que está aqui com a gente que dê o like, por favor, né? Você pedindo, a gente tem que pedir